Então vamos lá. Mateus, versículo 13, versículo 4, que diz assim: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só até aí. Essa parábola foi Jesus ensinando ao povo de Israel de uma maneira diferente, de uma maneira inteligente, para aprender e chamar a atenção do povo que estava ali ao redor dele. Mas o que foi que levou a Jesus a ele contar essa parábola, contar essa passagem dessa maneira? Ora, no versículo 1 ele fala que Jesus estava à beira do mar e o povo foi de encontro a ele. Se o povo foi de encontro a ele, é que o povo estava querendo aprender, o povo estava querendo se achegar mais para Jesus, porque já tinha ouvido falar de um homem chamado Jesus, já tinha ouvido falar dos grandes milagres e dos grandes feitos que Jesus tinha feito naquela época. Mas, quando Jesus viu aquela multidão ao redor dele, ele não ficou apenas parado, esperando que alguém chegasse para ele e perguntasse mais sobre o reino, esperando que ele falasse mais sobre ele. Ele que se dispôs a começar o diálogo, ele que começou a ensinar. Então, muitas das vezes nós queremos evangelizar, mas nós esperamos que a pessoa nos pergunte algo, que as pessoas dêem o primeiro passo. Mas quem tem que dar o primeiro passo é nós, porque nós conhecemos, pouco ou muito, nós sabemos da Bíblia Sagrada. Nós temos um conhecimento das Escrituras. Então, é nós que devemos dar o primeiro passo. É nós que devemos dar um pontapé inicial para falar do amor de Cristo para as pessoas lá fora, para que as pessoas venham entender mais sobre o nosso Deus, sobre o Deus que nós servimos, sobre o Jesus da Bíblia Sagrada, porque as pessoas lá fora estão meio que perdidas, entre aspas, sobre quem é Jesus, estão perdidas quem é Deus. Muitas pessoas acham que só amar é o suficiente, mas as pessoas não querem renunciar à velha criatura, as pessoas não querem renunciar ao velho eu, as pessoas querem viver Jesus, mas não querem se achegar para Jesus verdadeiramente, como deve ser feito, como nós sabemos que conhecemos as Escrituras, conhecemos Jesus, e nós sabemos que devemos renunciar à nossa carne, devemos constantemente renunciar ao nosso eu, como está escrito na Bíblia Sagrada, que aquele que conhece Jesus e vive no pecado, esse verdadeiramente não conhece a Cristo. Mas aquele que conhece a Cristo não vive no pecado, não vive pecando. Está registrado no livro de Tiago. Ou seja, as pessoas acham que conhecem Jesus, mas querem permanecer no pecado. Mas as Escrituras Sagradas falam que Jesus veio para salvar o homem, não veio para destruir. Mas como Jesus vai salvar o homem? Mostrando ao homem sobre o reino de Deus, sobre o reino que Jesus está preparando para nós vivermos eternamente junto com Ele. Era isso que Jesus veio nessa terra com essa missão, com esse propósito de abrir os olhos das pessoas e abrir o entendimento, pois as pessoas estavam com a mente muito fechada para o que era o reino verdadeiramente. E era por isso que Jesus batia muito nos fariseus, porque eles eram muito religiosos, impunham leis para o povo muito severas e nem muitas das vezes eles cumpriam. Nem muitas das vezes eles cumpriam, e quando as pessoas não cumpriam, eles queriam julgar e condenar.
Então as pessoas estavam vivendo um ciclo muito vicioso, um ciclo muito destrutivo. E Jesus ele veio para quebrar tudo isso, quebrar esse paradigma, para que as pessoas venham entender verdadeiramente o que é o reino de Deus, como é que se achega ao reino de Deus, como você vai alcançar o reino de Deus. E Jesus ele deixa bem claro quando ele fala por meio de parábolas. Se vocês analisarem no versículo 13, Jesus fala várias e várias parábolas, como tem a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, e outras parábolas que Jesus tem falado para um povo de uma maneira diferente, mas para o quê? Para despertar mais a curiosidade do povo, para que o povo venha se achegar mais para Cristo, para aprender, para viver e para transformar, porque não adianta nós estarmos no Evangelho se não houver uma verdadeira conversão, uma verdadeira transformação. É por isso que Jesus bate tanto, no bom sentido da palavra, para nos corrigir, porque Deus repreende aquele que Ele ama. Entendeu? Jesus repreende aquele que Ele ama. Então, Jesus ele contou essa parábola para aquelas pessoas que estavam ao redor dele entender e querer aprender mais. Só que o versículo também fala que os discípulos, eles não entenderam logo após essa parábola. Ou seja, muitas das vezes, nós estamos aqui e não entendemos. Mas, porventura, talvez as pessoas lá fora entendeu o modo que o pregador falou. Um exemplo, vamos dizer que estamos no evangelismo. Aí Gilson está com a oportunidade de pregar. Aí Deus usa ele de uma maneira de ele trazer uma mensagem de uma outra forma. Nós não vamos entender. Mas talvez aquela pessoa que está ouvindo, que tem o endereço certo que está sendo pregada aquela palavra, entendeu tudo e compreendeu. E se nós chegarmos para o irmão, o irmão falou isso, Gilson falou isso, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ali nós temos que entender que é Deus usando o servo dele para falar a palavra, para pregar para as pessoas lá fora. E aí, por isso que os discípulos não entenderam. Os discípulos estavam com Jesus ali 24 por 48 e não entendiam muitas das coisas que Jesus fazia, não entendiam muitas das coisas que Jesus pregava. Por quê? Porque faltava um pouco mais de sabedoria da parte dele, faltava um pouco mais de curiosidade, de chegar, mestre, o senhor pregou isso aqui, o que o senhor quer dizer com isso? Mestre, o senhor falou isso aqui, o que o senhor quer explanar com isso aqui? O senhor quer chegar em que ponto? Os discípulos não tinham essa curiosidade de chegar para Jesus e perguntar, mas talvez as pessoas lá fora podem se achegar até Jesus e perguntar, pô Jesus, o senhor pregou sobre isso, da parábola do semeador, eu entendi, eu estava vivendo isso também e tal, mas aconteceram algumas coisas que me esfriou, e era isso que Jesus estava falando. Acontecem algumas coisas em nossas vidas, durante a nossa caminhada, que a semente, que é a palavra, ela até é enxertada na terra, em nossos corações, mas devido a algumas situações, devido a algumas causas que vêm acontecendo ao longo da caminhada, ela acaba nos atrapalhando, acaba nos fazendo tropeçar. E era isso que Jesus estava querendo chegar nesse ponto-chave, que a palavra ela é pregada constantemente nas igrejas, de domingo a domingo. Pode ter igrejas que não funcionam na segunda, não tem culto na segunda, mas outras têm. Tem igreja que não tem culto na quarta, mas outras têm. E assim por diante, ou seja, a palavra ela é constantemente pregada, a palavra é constantemente ensinada dentro das igrejas, mas as pessoas acabam se esfriando por alguma coisa que aconteceu, ou seja, muitas das vezes o foco não está verdadeiramente em Cristo, não está firmado 100% na rocha, e é por isso que acaba se afastando. Pode ser um julgamento, uma condenação que alguém fez, um olhar torto que alguém fez, isso acaba o quê? Distanciando, acaba o quê? Esfriando a pessoa. E por isso, muitas das vezes, nós vemos várias e várias coisas acontecer. Muitas das vezes a pessoa está, por exemplo, no crime, aí saiu do crime, aceitou Jesus, aquela coisa toda, mas devido à fraqueza, devido a alguma palavra,
devido à cobiça das coisas lá fora, das riquezas, como o próprio Jesus fala nas Escrituras, ele acaba o quê? Se afastando de Cristo. A palavra para ele foi pregada, foi ensinado, mas o roubador da semente foi lá e roubou, caiu em penhasco, em entulhos, e ali não proliferou. E aí a pessoa acaba o quê? Se afastando, voltando para onde? Para o crime novamente. E por isso, às vezes, acontece uma tragédia, ele acaba morrendo ali. Mas Jesus, ele veio para perdoar nossos pecados. Jesus, ele veio para nos resgatar. Jesus veio porque ele nos ama verdadeiramente. Tem uma passagem que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para todo que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele constantemente lhe dá segundas oportunidades, mas nós devemos estar o quê? Firmado em Cristo. Nossos olhos devem estar sempre em direção a Cristo, em direção ao Criador e Consumador de tudo e de todas as coisas. Então, no versículo 10, a Bíblia Sagrada fala o seguinte: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois aos que têm mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Por isso fala com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías, ou seja, muitas pessoas não vão compreender. Para quê? Para gerar a curiosidade, para se achegar mais. A pessoa, você fala por meio de parábola, a pessoa vai querer entender, vai gerar curiosidade, vai querer pegar a Bíblia para entender o que foi dito. Vai pesquisar no Google para ver o que a pessoa falou, o que significa essa passagem. Trigo e joio, Jesus pegou a parábola do trigo e joio, o que significa isso? Então, a pessoa vai acabar o quê? Se achegando mais para Jesus. E esse é o ponto-chave. Então ele fala, né? Aqueles que pensam que vê algo, não vê. Aqueles que pensam em entender, não entendem. Mas eles vão procurar entender. Porque ele tem que realizar, tem que se cumprir aquela profecia que Isaías falou há anos e anos atrás. Algo que Isaías falou no Velho Testamento, estava se cumprindo ali na risca, no Novo Testamento, que aí Jesus fala: ouvindo, vocês ouviram, e de modo nenhum entenderam, vendo, vocês viram, e de modo nenhum perceberam, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mais curados. Ou seja, não apenas ouvir pelos ouvidos e ver, mas tem que ver e entender em seu coração. Se entrou a palavra e foi para o coração e entendeu, pronto, será curado de todos os seus pecados, suas máculas, iniquidades, transgressões, porque você entendeu o que a pessoa estava ensinando, as pessoas entenderam o que Jesus estava pregando, e ali Jesus começa a trabalhar no coração dessa pessoa, como diz a passagem, né? Eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não basta apenas nós falar que ama Jesus, aquela coisa toda, mas não se render a Jesus por completo. Tem que se render a Jesus por completo, tem que deixar o passado todo lá atrás. Tudo que passou, passou. Seus pecados, Jesus já jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais do que você fez no passado. Ele quer que você se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Ele quer que quando Jesus fale, você entenda. Quando Jesus falar com você que é para deixar algo, você tem que deixar algo. Tem que deixar algo para trás. Não tem como você andar com Jesus
e conviver com aquilo que não agrada a Deus, você está convivendo diariamente. Como fala a passagem de Isaías, nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. E não tem como nós andarmos verdadeiramente com Cristo se as coisas do passado continuam à tona em nossas vidas. Não tem como. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e negue-se a si mesmo. Então nós devemos nos negar todos os dias. A todo momento nós devemos negar o nosso eu, negar a nossa carne, negar o nosso querer, o nosso ego, negar tudo aquilo que não agrada a Deus, negar tudo aquilo que nos afasta de Deus. E era isso que Jesus estava querendo falar. E olha como essa profecia fala, e assim, por mim, serão curados, e serão por mim curados, ou seja por Cristo curados. Quando que você ouve a palavra de Deus, quando você medita nas palavras do Senhor. E aí Jesus continua falando, no versículo 16, ele fala, bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, bem-aventurado são os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não viram. Ou seja, aquele povo era bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Felizes, felizardos, sortudos, por estar vendo o próprio Deus ali na frente deles, estar vendo o Criador ali na frente deles e ouvindo tudo aquilo que o Criador estava falando, tudo aquilo que o Criador estava ensinando. Eles eram felizes. Tudo aquilo que os profetas queriam no passado, eles estavam ali tendo o privilégio de vir na frente deles, face a face com eles. Muitos profetas como Isaías, Jeremias, Ageu, Davi, tantos e tantos outros queriam ter aquele momento. E olha que, por coincidência, Davi foi profeta messiânico também, que ele sempre falava da vinda do Messias. Davi foi o único considerado segundo o coração de Deus. Em Salmos, como ele escreveu muitos livros de Salmos, ele fala da vida do Messias. Então, foi um privilégio tão grande que Davi não pôde ter visto, mas aquela geração via. Porém, aquela geração era muito incrédula. Aquela geração era incrédula, coração duro, coração de pedra. Por isso que o profeta Isaías fala que o povo tinha um coração muito endurecido, um coração muito de pedra. Eles estavam vendo ali o Criador fazendo milagres, curando, salvando, libertando pessoas, expulsando demônios. Mesmo assim, queriam afrontar Jesus. Jesus foi chamado até de demônio, porque estava ali expulsando um demônio. Os fariseus chegavam, não, ele fazia isso por meio de outro demônio. Imagine aí o quão estava o coração duro, quanto aqueles homens estavam com os olhos tampados, fechados para as coisas de Deus. Imagine se Cristo sofreu perseguição, imagina nós. Se Deus não poupou seu único filho, imagina nós. Jesus foi perseguido, denegrido, humilhado, caluniado, chicoteado, sofreu diversas coisas horríveis, diversas perversidades horríveis, foi xingado, ninguém dava crédito a Jesus. Jesus, quando ele começou a pregar, e as pessoas perguntavam, quem é que está pregando aí? Aí falaram, não, é Jesus o carpinteiro. Aí falaram, Jesus aquele? Não tem como, é impossível. Imagina nós, se nem com Jesus deram crédito, imagine para nós. Então, vamos fazer a obra de Deus sem querer créditos. Porque Jesus, as pessoas não davam crédito a ele. Imagine o Criador, as pessoas não deram crédito. Imagine nós, pecadores, falhos. Imagina nós. Mas mesmo assim, Jesus ele continuava. Mesmo assim, Jesus ele perseverava, insistia no propósito que Deus tinha na vida dele. Porque ele andava em 100% de obediência ao Criador, ao Pai. Ele andava em 100% fazendo a vontade do Pai. Então, a todo momento ele estava ali querendo fazer a vontade de Deus.
Todo momento, constantemente, Jesus estava orando, Jesus estava jejuando, consagrando, para fazer o quê? A vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer também, constantemente, era o quê? Fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim, os discípulos, eles não compreendiam direito o porquê dessa situação. Mesmo Jesus falando que eles conheciam os mistérios do reino, eles ainda ficaram, como diz o ditado, com a pulga atrás da orelha, querendo entender por que Jesus, aonde que Jesus queria chegar, em que sentido Jesus estava falando naquela parábola do semeador que caiu num monte rochoso, que o roubador roubou a semente, por que Jesus queria falar com aquilo? E aí Jesus explica a eles, Jesus começa a ensinar a ele, porque despertou o quê? A curiosidade de querer entender. A partir do momento que você se entrega mais a Deus, Deus vai escancarar as coisas para você de uma maneira sobrenatural na sua vida. Sobre qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer área da Bíblia Sagrada, Deus vai abrir a sua mente. Deus vai começar a lhe ensinar. O Espírito Santo de Deus vai começar a lhe conduzir para que você venha entender, porque você quis dar o primeiro passo. Não foi Deus que teve que lhe empurrar para você tomar iniciativa, foi você que quis dar o primeiro passo, quis avançar, quis se aproximar mais a Deus. Como diz a passagem, se eu não me engano, em Jeremias que ele fala, se aproxime mais de mim, que eu me achegarei a vós. Então, o povo, os discípulos, se achegaram mais a Deus. Pelo fato deles se achegarem mais a Deus, Jesus, ele começou a explicar. Então, no seu versículo 18, ele fala: ouça, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra, ele continua falando, a palavra do reino, e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ou seja, à beira do caminho, quando você estava começando, a pessoa estava ali começando, caminhando, o inimigo foi lá e começou a roubar a palavra, ou seja, causar distrações. Você está lendo a Bíblia, pega no sono, vem um cansaço, há uma coisa para fazer, outra coisa, o quê? Roubando a palavra. A palavra está sendo pregada e você está distraído. Você está no evangelismo, o pregador está pregando, sempre tem algo para tirar a sua atenção. O diabo vai lá, usa uma pessoa para tirar a sua atenção, é um barulho, é uma zoada, aquela coisa toda, tudo aquilo para quê? Tapar seus ouvidos. Tapou os ouvidos, tapou sua visão, pronto. A semente passou, foi embora. Aquilo ali, a semente foi roubada. Então, Jesus continua ensinando. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Ou seja, aquela pessoa que começou aquela coisa toda, aquele entusiasmo, ao primeiro amor que nós falamos, né? Aquela coisa toda, mas está indeciso, não sabe se fica, não sabe se sai, não sabe se fica, não sabe se sai, e acaba optando por quê? Por sair. A pessoa não estava verdadeiramente firmada, a pessoa não estava verdadeiramente aprumada em Cristo, e acaba o quê? Se afastando. Aí o versículo 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, ou seja, perseguido por falar a verdade. Quantas e quantas vezes Jesus foi perseguido por falar verdades? Certa vez Jesus estava pregando, e aí de 12 membros passou para 70. E aí, como Jesus começou a pregar a verdade, falar, as pessoas começaram a ir embora, todo mundo começou a ir embora. Aí Pedro olha para Jesus e falou: mestre, o pessoal está saindo. E Jesus não implorou para Pedro ficar, não. Não, Pedro, fica aqui. Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro, não. Aí você quer ir também? Você vai também? Jesus jogou duro em cima de Pedro, você vai também?
Ele não, mestre, pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Que ele sabia, Pedro, ele sabia quem estava ali na frente dele. Ele sabia que ele era aventurado, bem-aventurado, porque ele estava vendo o Criador na frente dele, estava vendo o Mestre na frente dele ali, falando todas aquelas coisas, ensinando mais sobre o reino. Ele estava firmado mais e mais em Cristo. E é isso que Jesus quer que nós venhamos colocar em nossas vidas, firmarmos mais em Cristo. Não ligar para as dificuldades, não ligarmos muito para o que as pessoas falam sobre nós, porque nós seremos perseguidos também, assim como Jesus foi. Se Jesus foi perseguido, quem dirá nós? Então, Jesus ele começava a falar a essas pessoas, e logo, interessante que ele fala, logo se escandaliza. A pessoa volta a fazer tudo aquilo que ela fazia antes, e até mesmo pior, pois a palavra do Senhor fala o quê? Quando a pessoa sai, vem 7 demônios sobre a vida daquela pessoa. Se a pessoa não fuma, passa a fumar, se bebe, passa a fumar, se não usava droga, passa a usar, e assim vai. Tem uma passagem em Provérbios que fala que um abismo acaba chamando outro abismo. E aí vai caindo, vem o escândalo, porque a pessoa vai olhar e falar, oxe, aquele ali que pregava aquilo e tal, e aquela coisa toda, está nessa situação, que Deus é esse, aquela coisa, aí pronto, escandaliza. Aí o versículo 22, ele fala o seguinte, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, as preocupações do mundo. Quem é que não tem preocupação hoje em dia? É conta para pagar, conta de água, luz, é matrícula de criança, é saúde. E nós acabamos deixando Jesus de lado, isso que é verdade. Quando vem as preocupações do dia a dia, nós colocamos Jesus de escanteio e queremos resolver no nosso braço. Queremos resolver tudo na nossa força. Não, vou economizar aqui, eu vou apertar aqui. Mas porque não chega para Cristo e fala, Senhor, eu estou passando por isso. Por favor, Pai, me ajude a avançar nessa situação. Pai, não deixe eu me preocupar com isso. O Senhor fala o quê lá em Mateus? Lance sobre mim toda a preocupação, toda a ansiedade. Lance sobre mim todo o seu fardo, e eu vos aliviarei. Pois meu jugo é leve, meu fardo é suave. Então nós devemos jogar nossa preocupação em Cristo, porque nossos problemas para Cristo não é nada. Todas nossas preocupações, tudo aquilo que tira nosso sono à noite, tudo aquilo que nos provoca ansiedade, nos provoca a depressão, tudo isso para Cristo não é nada. Cristo pode resolver todos os nossos problemas, mas nós queremos fazer do nosso jeito, e por esse fazer do nosso jeito, nós acabamos o quê? Colocando Jesus de lado. Não, eu vou trabalhar mais. Hoje tem culto, mas eu não vou não, porque eu vou trabalhar mais. Eu preciso de mais dinheiro. Hoje tem culto, mas eu não vou não, porque eu vou ter que fazer um bico ali. Hoje tem culto, mas eu não vou poder ir não. Certo que muitas das vezes nós temos que fazer o nosso trabalho, mas não perder tudo todas as vezes, todos os dias seguidos, porque acaba o quê? Esfriando. Acaba o que nós morrendo espiritualmente. Uma vez ou outra, ok, tudo bem. Uma hora extra, precisou você do trabalho, ok. Cristo não vai pegar você e botar a porta fora, porque Ele entende, Ele sabe da sua necessidade. Mas se você começar a faltar por causa das preocupações do dia a dia, porque tem uma conta para pagar, acaba o quê? Esfriando espiritualmente e acabamos o quê? Nos afastando. E aí, quem está de braços abertos para nos abraçar? O mundo. O mundo está de braços abertos, porque já estamos fracos espiritualmente, porque por causa das preocupações, porque queremos mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Estou passando por isso, mas eu vou arranjar um bico aqui e vou resolver.
vou arranjar outro bico aqui, vou resolver. E aí vai, não lê a Bíblia, não vai para o culto, não louva, não jejua, não consagra, vai o que morrendo cada vez mais, lentamente, até que chega um ponto que o quê? O mundo abraça. Aí quando você vai despertar, quando você vai perceber, você já está voltando às velhas práticas. Você está voltando tudo aquilo que você deixou para trás um dia, você está voltando para lá de novo. Você já está andando com as velhas amizades de novo. Você está fazendo as velhas práticas de novo. A palavra do Senhor fala o quê? Que as velhas coisas se passaram. Tudo se fez novo. Tudo é novo agora em sua vida. Você agora é o filho de Deus. Todo aquele que reconhecer Deus como Senhor e Salvador, esse foi feito filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho do dono do ouro e da prata. Você não é filho de qualquer um. Você é filho do Criador. O Criador olha para você e fala: meu filho, minha filha, você não é à toa. Entendeu? Você não é à toa. Deus lhe escolheu desde o ventre da sua mãe. Cada um de nós temos um propósito a cumprir aqui na terra. Não vamos deixar as preocupações do mundo nos tirar o foco, porque tudo que o diabo quer é colocar preocupações em nossas vidas, colocar dificuldade em nossas vidas para nós largarmos, esquecermos o foco. O foco é sempre Cristo. O foco, sempre Cristo. Não tem aqueles cavalos de corrida que andam com aquela viseira aqui do lado, olhando só para frente. Pronto, nós temos que andar assim, ó. Cristo. Pronto. Isso. Só Cristo. O foco tem que ser Cristo e acabou. Por mais que as pessoas lhe xinguem, lhe humilhem, aquela coisa toda, deixa chamar de quentinho, aquela coisa toda, deixa chamar. Quem te justifica é Deus. E acabou. E digo mais, tem uma passagem da Bíblia que fala que a vingança pertence a Deus. Acabou. Entrega na mão de Deus, que Ele vai resolver. Como? Nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Ele vai fazer algo. Porque mexeu no filho dele. Mexeu na filha dele. Mexeu no ungido de Deus. É como o pastor fala, né? O ungido de Deus não é só o pastor, missionário, obreiro. É todo aquele que é feito filho de Deus. Todo aquele. Se você parar para perceber lá em Jó, o que é que o diabo fala para Deus? Ah, mas você protege ele, você botou uma barreira entre ele, por isso que eu não posso tocar nele. Tem uma barreira em cada um de vocês para proteger, para que o inimigo não toque. E ai dele se tocar. Ai dele se tocar. Ai daquele que toca no servo e na serva do Senhor. Veja se quando Saul estava perseguindo Davi, se Davi tocou. O servo de Davi fala: Davi, olha, o Senhor entregou ele nas suas mãos, mata ele que vai acabar. Davi, não. Ele é ungido de Deus, vá você. Cadê que ele foi? Não vai nada, ele conhece. Tem uma passagem também que Saul, ele manda os soldados dele matar os sacerdotes. Cadê que eles foram? Só teve um, Doeg, que foi lá e matou os sacerdotes. Mas os outros não foram não, porque não pode mexer. Não pode tocar nos ungidos do Senhor. Então, o diabo ele quer nos preocupar, lançar preocupação em nós, para que nós venhamos perder o foco, para que nós venhamos tirar o nosso olhar de Cristo. E muitas das vezes ele vai usar pessoas para nos afrontar, trazer essas preocupações. Mas nós devemos estar constantemente focados em Cristo. Aí continua falando. Riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e as compreende. Este frutifica e produz a 100, 70 e 30 por um. Ou seja, aquele que ouve a palavra de Jesus compreende. Rapaz, o pregador falou isso, é verdade, eu tenho que
tenho que me converter nessa área. Deus vai se agradar de você, porque você ouviu e compreendeu. O pregador falou, para você obter tal algo na sua vida, você tem que orar mais. Você o que compreendeu, é verdade, eu tenho que orar mais, eu estou parado. Não estou como era antes. Você ouviu e aprendeu. Você leu a Bíblia, a parábola do semeador, Jesus falou isso, isso e isso. Será que a palavra, eu estou produzindo algo? Ou está infrutífera? Deixei cair no meio do caminho? Como é que eu estou? Como é que cada um de nós está nesse momento? É verdade, eu tenho que refletir sobre isso na minha vida. Ou seja, você compreendeu, você entendeu, e ali isso vai proliferar muitos e muito mais. Vai proliferar, vai produzir muito mais frutos na sua vida, que são o quê? Os frutos do Espírito Santo de Deus. Que Paulo diz que contra o Espírito Santo de Deus, lei nenhuma tem poder. Se você viver os frutos do Espírito, você está dentro do reino de Deus. Acabou. É carimbado ali. Então, Deus vai olhar ali para você, vai puxar, está aqui, né? Você viveu o amor, a longanimidade, misericórdia, compaixão. Seu nome está aqui, né? Como pode passar? Acabou. Martelo batido ali para você. E é isso que Jesus quer em nossas vidas, que nós venhamos ter o fruto do Espírito. Para que através de um, nós venhamos obter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E assim vai, até termos todos os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. E assim acredito que os discípulos puderam compreender melhor. Por quê? Porque Jesus foi até eles e expandiu a mente deles. Porque eles tiveram a iniciativa de se achegar mais para Cristo. Todas as vezes que nós descemos em oração, em jejum, Jesus vai abrir tantas coisas para nós. Assim como Jesus fez com Paulo, Paulo teve 9 dons, mas será que Paulo é melhor que nós em quê? Ele não é de carne e osso, assim como nós, não é pecador, assim como nós, não teve suas falhas, assim como nós. Só que Paulo, ele fez o diferencial, que foi o quê? Renunciar, ter os frutos, ouviu a palavra de Deus, compreendeu, pôs em prática. Se ele pôs em prática na vida dele, as coisas acabaram o quê? Acontecendo. Ele começou o quê? A proliferar. Começou o quê? Criar mais e mais raízes. Porque a semente que foi semeada nele, a semente que foi implantada nele, proliferou, multiplicou, expandiu, cresceu, semeou mais e mais e mais. E ele pôde regar outras sementes de outros lugares. Paulo foi para a Macedônia, foi para a Ásia, foi para tantos lugares ali na Europa também, foi para a Grécia, tantos e tantos lugares. Ele foi ali espalhando a palavra, semeando a semente também. Paulo também ajudou a semear também a semente, a palavra de Deus. Paulo foi um grande homem missionário também. Aonde Deus mandava ele ia. E olha quantas perseguições Paulo sofreu, até um homem tomar 50 chibatadas, só porque pregou a verdade. A Bíblia fala de um homem chamado Estevão, no livro de Atos. Estevão, a palavra de Deus fala que Estevão estava ali ensinando. Ele começou de Gênesis até os tempos dele. Falou de Adão e Eva, falou de Noé, falou de Moisés, falou tudo. Começou a pregar a Bíblia toda. O povo começou o quê? Tapou os ouvidos e os olhos para não ouvir, não ver o que Estevão estava falando. E ali pegaram Estevão, botaram do lado de fora, começou a apedrejar Estevão, por falar a verdade, por falar o que está escrito, a palavra de Deus. Na certa ele falou, olha, se convertam, se arrependam, vocês estão errados, está errando nisso, está errando naquilo, você não está amando o seu próximo está passando dificuldade, você não está nem aí, se convertam, se arrependam, vocês estão levando as coisas de Deus na brincadeira, vocês não estão levando a sério, vocês não estão sendo como Noé foi, que Noé andou com Deus, vocês não estão sendo como Moisés, que Moisés se achegou mais a Deus. E ali ele começou a jogar duro no pessoal ali.
começou a pregar a verdade, começou a pregar a Bíblia Sagrada. E as pessoas pegaram Estevão e apedrejaram. E aí aquele homem, ele dobra o joelho, olha para o céu, vê Jesus à direita do Pai e fala: Senhor, perdoe porque não sabe o que estão fazendo. Esse homem era cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele também ouviu a palavra. A semente foi também jorrada nele, e aí ele o que? Se firmou, caiu em boa terra, que é o que? O coração de Estevão. E ali ele pôde também o que? Semear a semente, a palavra de Deus para outras pessoas, para que as pessoas possam proliferar mais. Mas o coração duro, o coração fechado, o coração trancado, não quis aceitar a pregação de Estevão, a palavra que Estevão estava dando para aquelas pessoas, não aceitaram, acharam errado o que Estevão estava falando. Na cena, aquele povo só aceitava o que os fariseus falavam, mas outras pessoas falar do evangelho como deveria ser dito, eles não aceitavam. E assim vai ser nos nossos tempos. Nós vamos pregar a palavra para pessoas que não vão aceitar. Nós vamos pregar a palavra de Deus para pessoas que não vão nos dar valor, que vão desdenhar, debochar de nós, não vão levar a sério a palavra de Deus. Por quê? Porque estão nos seus erros, com os corações fechados, trancados, coração duro, coração de pedra, e não vão aceitar. E é por isso que Jesus estava contando essa parábola para o povo, para que o povo desperte mais, para que o povo venha a entender mais o que é o reino de Deus. Como chegar ao reino de Deus? Por onde chegar ao reino de Deus? Jesus, ele fala para as pessoas que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas as pessoas não queriam dar crédito a Cristo. As pessoas achavam que Cristo era um falso profeta, que estava blasfemando, estava falando asneiras. Mas Jesus, ele estava ali sempre disposto a ensinar. Jesus, em momento nenhum, Jesus virou as costas para aquele povo, porque achava que o povo não tinha mais jeito. Jesus pregava. Jesus, ele deu livre-arbítrio para todo ser humano, para cada um. Cabia a cada um ali aceitar as coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus ensinava. Uns aceitavam e colocavam em prática, como os 12 que andavam com ele, mas outros nem tanto. E outros acabavam não aceitando o que Jesus falava. Tanto é que pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Se as pessoas dessem crédito verdadeiramente a Jesus, poderia ter sido diferente ou não, porque esse foi o propósito de Jesus, morrer por nós. Mas da forma que foi, como ocorreu, foi uma maneira muito cruel, uma maneira perversa que aquelas pessoas fizeram por Jesus. Um homem 100% perfeito, sem mácula alguma, sem erro nenhum, que Pilatos olhou para Jesus e falou: por que vocês querem crucificar esse homem? Não vi falha nenhuma nele. Ah, não, mas ele está falando besteira. Que besteira ele está falando? Ele está pregando a verdade para vocês que não querem aceitar. As pessoas querem viver o evangelho do jeito delas, como eles acham melhor para eles. E com isso aí Jesus não negocia. Jesus nunca vai estar de acordo com o pecado. Nunca. Jesus nunca vai estar de acordo com o erro. Jesus nunca vai estar alicerçado com o pecado, jamais. Nunca. Porque ele é fiel à palavra dele. Nunca ele vai compactuar com o erro. Muitas das vezes você pode até pedir perdão, se arrepender, ele vai lhe perdoar. Mas o que você fez, você vai pagar. O pecado tem consequência. Quando Adão e Eva erraram, pecaram, teve consequência, que foi o que? O pecado entrou no mundo. A morte entrou no mundo, nós não íamos mais morrer. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecou, nós iremos morrer um dia. Porque o pecado traz morte. Há caminhos para o homem que parece ser bom e justo, mas o final é de morte. E Jesus veio nos dar a vida eterna. Tínhamos a oportunidade de estarmos vivendo perfeitamente, mas por causa do erro que a humanidade teve,
estamos pagando a consequência até hoje. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Se arrependeu do seu erro, sua falha. Era para ser apedrejado. Não foi. Deus perdoou aquele homem. Deus perdoou ele verdadeiramente. Mas a palavra diz que a espada da justiça nunca mais saiu da casa de Davi. E se você for ler 2 Samuel, da vida de Davi, a vida dele começou a ir a ladeira abaixo. Foi perseguido pelo filho, perseguido por outras e outras pessoas, perdeu o filho recém-nascido, perdeu outro filho, o irmão abusou da irmã, aquela coisa toda. A vida dele desgringolou, descarrilhou totalmente, por causa de um momento, porque ele se perdeu por um momento. Então não vamos nos perder por um momento, porque esse momento pode nos custar muito caro. Esse momento pode nos custar a nossa salvação. É duro, mas é a verdade que Jesus quer nos trazer esta noite, quer nos falar esta noite. Mas nós somos aqueles que a palavra caiu em boa terra. E hoje estamos aqui olhando para Cristo, para nos arrependermos cada vez mais, para aprendermos com Cristo cada vez mais do que precisamos fazer, do que precisamos melhorar, aonde estamos errando. E Jesus traz essas parábolas, como eu falei, para que nós venhamos entender mais qual o sentido que Jesus quer chegar, qual o ponto final que Jesus quer nos ensinar, quer nos mostrar, para nós nos achegarmos mais a Ele, porque quanto mais nós nos achegarmos mais a Ele, mais Ele vai nos se achegar até nós, mais Jesus vai se aproximar de nós, a ponto de Jesus começar a falar com nós face a face, falar no nosso ouvido e nós escutarmos, falar com nós em sonho e nós entendermos. E é isso que Jesus quer em nossas vidas. Nós venhamos se achegar mais e proliferar e semear sementes. Muitas das vezes nós vamos semear as sementes em pessoas com coração duro, pessoas com coração incrédulo. Muitos e muitos ateus estão vivendo na humanidade, juntamente conosco. Alguns se converteram, mas tem outros ainda que não se converteram, não se arrependeram. Nós vamos um dia pregar para essas pessoas, não sabemos o momento, mas nós vamos pregar e a pessoa não vai aceitar. Muitas das vezes nós vamos pregar para uma pessoa que não gosta de perdoar, vamos pregar para pessoas que não gostam de crente, vamos pregar para pessoas que não gostam de Jesus, mas temos que pregar, regar sementes. A pessoa não vai aceitar no momento, mas não vamos ficar abatido nem triste, porque a semente tem que ser semeada, tem que ser pregada, para que as pessoas venham entender que Jesus é o Salvador. Eu só agradeço a minha rica oportunidade.